Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Passando para desejar um ótimo dia a cada um de vocês, um dia abençoado. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de vocês nessa manhã. Estou trazendo aqui uma palavra que o Senhor falou no meu coração e eu creio que vai falar ao coração de cada um de vocês também, amém? Tá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelho-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26 diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa, sobre a areia. E assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A palavra pra gente nessa manhã é: onde que você tem edificado a sua casa? Sobre a rocha, que vai vir vento, vai vir tempestade, mas a casa não vai cair porque está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. A palavra de Deus nos garante isso, que a rocha é Cristo. Ou a sua casa está edificada sobre areia, que vai vir vento, vai tempestade, vai vir pessoas falar de você e você vai se abalar. Por quê? Porque a tua casa está edificada sobre areia, não tem estrutura. A nossa estrutura precisa ser Cristo. Você precisa colocar Deus sempre em primeiro lugar sobre as suas atitudes. Não é você que toma atitude por você, mas Cristo toma atitude por você. O Espírito Santo de Deus tem que te guiar. Não é você que é guiado pelas suas emoções, é pela sua carne, mas é o Espírito Santo de Deus que tem que guiar você. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Ei, a palavra de Deus nos diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, não adianta só ouvir, tem que praticar, tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui, ó, com a palavra de Deus. Aqui não tem, isso não é um livro comum, fechado. Pode ser só um livro mais aberto, é a própria boca de Deus falando com a gente. Então confia que se você colocar em prática tudo que está escrito aqui, se você passar a viver tudo que o Senhor manda a gente fazer aqui, você pode ter certeza que tua casa vai mudar assim, ó. Que tua vida vai mudar assim, ó, de uma hora para outra. Por quê? Porque porque você está estruturado sobre a rocha. A palavra de Deus diz pra gente não ser só ouvinte, mas ser praticante daquilo que a gente está ouvindo. A palavra de Deus diz: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ser-me-ei um homem prudente. Deus está te colocando como homem prudente, porque você só não ouve, você ouve e pratica a palavra de Deus. Um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando a gente ouve, a gente pode tirar um ensinamento daqui, porque quando a gente ouve e pratica, Deus nos calma aí, quase não saiu, né? Assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então creia, confie. A primeira atitude não vem de você, a primeira atitude vem de você sim, de dobrar o joelho e pedir para que Deus tome uma direção por você, para pedir que Deus te direcione no que você tem que fazer, na atitude que você tem que tomar. Então, o primeiro passo é seu, de dobrar o joelho e colocar diante do Senhor aquilo que você não está conseguindo resolver. Colocar diante do Senhor aquilo que você não consegue resolver com a tua própria força. A palavra de Deus diz que não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço, mas sim a gente dobrando o nosso joelho, ou a intimidade, ou da forma que você quiser. Ora e fale com o Senhor. Entregue o que você está passando para Deus. Edifica sua casa sobre a rocha. E você pode ter certeza que pode vir vento, pode vir tempestade, mas a sua casa não vai se abalar porque está edificada em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus diz que nessa terra a gente vai sofrer perseguição. Em Mateus 5,10 diz que vai ter luta, que vai ter aflição, que vão contar mentiras a teu respeito e a meu respeito por a gente servir a Cristo. Mas o versículo 12 diz que é pra gente se sentir feliz quando isso acontecer. Que grande é o nosso galardão, que a gente só tá passando pelo que outros profetas já passaram. Ei, confia naquele que pode fazer. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas passa a acreditar e a confiar. Porque uma vez uma irmã me falou: William, eu oro, eu leio a Bíblia, e às vezes as coisas não mudam.
Eu falei, então, você tá fazendo certo, você tá orando, você tá lendo a Bíblia, você tá entregando ao Senhor, mas coloca uma pitada de fé sobre tudo isso que você tá fazendo, porque a palavra de Deus diz que a fé move montanhas, né? Uma vez o Jesus, ele tava com fome, ele foi para perto de uma figueira, ele queria comer um fruto daquela figueira e aquela figueira não tinha fruto para dar para ele. Ele colocou a mão na figueira e falou que ninguém mais comeria do fruto daquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, quando ele saiu com os discípulos olharam para a figueira e viram que a figueira estava totalmente seca, não tinha nada. E eles, os discípulos foram falar com Jesus. Jesus explica para eles que se eles tiverem fé, eles podem mover uma montanha de um lugar por outro. Então creia, acredite, porque se você ler, meditar na palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz isso. Orar e colocar em prática com a tua fé, a gente, o cristão, ele não vive pelo que ele tá vendo, ele vive pelo que ele não tá vendo, mas tá crendo que vai acontecer. Entendeu? Então que a gente possa confiar cada vez mais em Deus e acreditar. A palavra de Deus diz: lançai toda a vossa ansiedade a mim, e o Senhor tira essa ansiedade. Entendeu? Entrega, confia, que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Amém? Fiquem com Deus. Ótimo dia para vocês, tá? Deus abençoe cada um de vocês. E lembrando, estamos na véspera, né, de Natal. E que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, tá?